Que Deus abençoe a todos nós e mais este maravilhoso, glorioso dia. Hebreus capítulo 4, verso 15. A Bíblia nos mostra que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Exatamente isto que as Escrituras nos mostram. Que Jesus Cristo, Ele, como sumo perfeito sacerdote que penetrou nos céus, Ele não cometeu pecado. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então vamos ver que o Novo Testamento, a Bíblia, mostra que Jesus foi completamente livre do pecado. Ele chegou a desafiar aqueles homens do seu tempo se eles podiam acusá-lo de algum pecado. E eles emudeceram devido à integridade do Filho de Deus. Quem dentre vós me convence de pecados? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, porque por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus era firme no seu ensinamento. Ele não deixava nada para trás. As pessoas, nem todos, mas a maioria, não gostavam das pregações de Jesus. Porque elas eram contundentes, elas eram firmes, afinal, ele veio para destruir as obras de Satanás. Exatamente. Nós vamos ver aqui, na primeira carta de João, alguma coisa também relacionada a isto, que João falando sobre Jesus. 1 João capítulo 3, o verso 5. Estamos com ela aqui já aberto. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E o verso 6 também ele complementa dizendo: todo aquele que permanece nele não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Agora, esta afirmação mostra, ensina-nos que ele não só que ele nunca desobedeceu ao Pai, mas também que amava a lei de Deus e tinha sincera alegria de coração em observá-la. Isso mostra que o Salmo de número 1 estava cumprindo perfeitamente na vida dele. Ter prazer na lei do Senhor. Vocês conhecem um salmo muito citado. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do seu Senhor. Então, veja bem, você diz, eu digo, nós dizemos que temos Cristo em nós. Somos morada dele e que ele é o nosso Senhor. Olha que tamanha e grande responsabilidade é esta afirmação. Acabamos de ler. E citamos também
Salmo 1. Jesus não só desobedeceu, mas também ele mostra que amava a lei de Deus e tinha sincera alegria de coração em observá-la. Agora, às vezes nós, ou quase sempre, como seres humanos decaídos, haverá sempre uma relutância, um será em obedecer às reivindicações que Deus nos faz. Veja Romanos 8, 7. Mas você que afirma ter o Espírito Santo, isso quer dizer ter Deus em você. O Espírito Santo é Deus. Deus é Espírito e enche os céus e a terra. Então você tem uma porção. E esta porção, como você pega uma gota de criolino, por exemplo, que todos conhecem, ou uma gota de um café, acho que é mais conhecido por todos, e coloca num copo de água. Aquilo se mistura de toda aquela água, e a água toda tem o sabor café, o cheiro, ou o cheiro do criolino, alguma coisa assim. Agora, porque nós, como seres humanos decaídos, há sempre uma relutância em obedecer a Deus e às vezes há ressentimento que beira o ódio contra a palavra de Deus. Isso é muito que nós devemos prestar muita atenção. As pessoas estão se dizendo cristãs, noiva de Jesus, e, no entanto, odiando as pessoas. Sabiam que Deus não odeia ninguém? E nem condena ninguém? Ele simplesmente mostra as suas obras para você. No dia do julgamento, Deus não vai preocupar-se em julgar, simplesmente você verá tudo aquilo que você praticou. A sua própria desobediência condena. Quando houve a desobediência e o pecado entrou através de Adão, então você pode pensar, mas e a sentença que veio sobre eles? Não, aquilo foi apenas a consequência da transgressão. Ele já sabia, Adão sabia do preço que teria que pagar, porque Deus lhe disse. Ao desobedecer a Deus, o que Jesus, o segundo Adão, não fez. Por isso a Bíblia diz que o pecado veio ao mundo através de um homem, mas a vida eterna veio também através de um homem, Jesus Cristo justo, através da obediência dele às reivindicações de Deus. Porque os sábios entendidos, se dizendo sábios, se tornam loucos, não recebem, não aceitam as reivindicações de Deus e criam para si doutrinas segundo seus próprios entendimentos, porque existem doutrinas de homens, doutrinas diabólicas e doutrina de Deus. Agora, a igreja de Jesus obedece e vive sob o ritmo da doutrina de Deus. Mas a natureza moral de Jesus, ela sempre será íntegra. Está vendo? Como era a de Adão antes de pecar. Agora, quando Adão deu ouvidos à desobediência, porque Deus disse para ele, não comerás. Simplesmente o fato dele comer aquela fruta, mas foi só uma fruta. Não, a questão não estava na fruta, estava na transgressão, na desobediência, na insurreição contra o próprio Deus. Ele mostrou ali que ele não dava valor à palavra de Deus. Então ele transgrediu e com ele toda a descendência humana. A consequência veio sobre todos que não pecaram à semelhança de Adão, mas vivem debaixo daquelas mesmas sentenças
Tu és pó, em pó has de tornar. Agora, em Jesus Cristo, não havia esta inclinação para desviar-se de Deus. Satanás tentou. Satanás fez 3 investidas de grandeza, de poder, de exibição. Olha, essa questão da exibição de pregadores é o tombo do diabo que dá neles. Por causa de um dom, tem um dom, e os dons são dados por Deus. Então, Satanás explora aquilo e eles cedem. E ao invés de Deus ser glorificado, fulano de tal, fulana de tal são glorificados. Então há muito essas coisas entre nós hoje. Mesmo em cada pessoa. Você acha que eu estou livre disso? Você está livre? Não. Satanás vai tentar explorar isto, às vezes. Por isso nós devemos procurar imitar a Jesus. Porque a humildade, a simplicidade, a singeleza de Jesus é o exemplo. Eles tentaram fazer dele rei. Estão vendo? Que poder político Jesus não iria ter, né? Rei. Mas ele já sabia que ele era rei. Pilatos perguntou para isso: você é o rei? Bom, para isso eu nasci. Ele não compreendeu a linguagem. Mas Jesus sabia a sua posição e sabe. E você também tem que saber sua posição, em que você está firmado, se é em Cristo ou num homem comum, pregador só porque ele tem dons, eloquência, cura, visões, até profecias. Agora, Jesus demonstrou perfeitamente o amor ao Pai e a vontade dele com todo o seu coração, mente e alma e força. É isto que é o primeiro de todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua mente. Esse é o amor que Jesus demonstrou para o Pai. Então, esse amor dá a força capaz de você renunciar tudo, para ficar com a palavra dele, com ele. Então, Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então, as tentações que às vezes você se defronta com elas, encontra com elas, então, para satisfazer erradamente os desejos, mesmo as necessidades, às vezes, naturais, e também para fugir, às vezes, da obediência à palavra, das questões espirituais, você alcança força em Jesus. Não opte pelos caminhos mais fáceis, com menos dificuldades, mas opte pelo caminho da verdade. Vença o Satanás. Então, optando por caminhos mais fáceis, deixando de amar e de ter simpatia pelos outros por causa de um sistema, de uma religião que nem obedece a Deus, nem obedece à Bíblia, mas sobre doutrinas humanas. Vamos lá no Getsemane, o que Jesus fez? Lutou contra a tentação de voltar atrás e resistiu ao pecado até a morte. Os cristãos também devem aprender com ele, como ele fez, assim também devemos fazer. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Fazer isto em memória de mim. Ora, para nossa salvação, nossa remissão, era necessário que Jesus fosse isento do pecado. Porque ele era o Cordeiro de Deus sem defeito e sem mácula, melhor dizendo, capaz de oferecer o seu precioso sangue por nós. 1 Pedro capítulo 1, verso 19. Eu tenho que ler essa escritura para nós concluirmos assim. Ele diz assim, olha, porque sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, esse é o 18, que com o prata ou ouro que fostes resgatados do vosso
fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Olha, então, o grande preço pago foi este, que Jesus pagou por nós. Então, nós encontramos isso. Se ele tivesse sido pecador, ele também necessitaria de um Salvador e sua morte não nos teria ajudado. Então, Cristo obedeceu tudo em nosso lugar. Os mandamentos morais aplicados a toda a humanidade. Ele também cumpriu toda a vontade de Deus aplicada a ele em particular, como aquele que foi chamado para ser o Messias. Sua perfeita obediência o qualifica para ser o nosso todo suficiente Salvador. Então você não precisa de mais nenhum outro. Se você não crer nele, você não tem salvação. Isso é doutrina de homens e diabólica. É diminuir o poder de Cristo. É querer roubar o sacrifício de Jesus. Quem derramou seu sangue por nós? Quem deu toda a sua vida por nós? Foi algum homem? Qualquer não, foi o Senhor Jesus Cristo. Então, portanto, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, para todo sempre. Amém. Nosso suficiente Salvador. Deus te ilumine, Deus te dê entendimento, esclarecimento destas coisas, para você não viver enganado por doutrinas humanas e diabólicas. Confie na palavra. Que é isso, gente? Confie na Bíblia. Ela é suficiente. Em nome de Jesus Cristo, sejam todos abençoados. Amém.